34. Que vai nos religir nessa reflexão, Atos capítulo 16, versos 25 a 34. Se você está do lado de uma pessoa que não tem o texto bíblico, vamos emprestar para que ele possa acompanhar e perceber o ensino que a palavra vai trazer ao nosso coração nessa noite, com a graça de Deus. Atos 16, 25 a 34. O tema dessa mensagem: serás salvo tu e a tua casa. Eu vou fazer a leitura, queria que você acompanhasse na sua tradução. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que Deus abençoe essa palavra, que é poderosa, não é, irmãos? Que ela fale ao nosso coração e traga luz para o nosso caminho. Se tem uma coisa, irmãos, que pode mudar a família, abençoar a família brasileira, nós cremos nisso, é a experiência com Jesus. Sempre que nós apresentamos um bebezinho, a gente deseja para esse bebezinho saúde, paz, recursos financeiros, materiais, emocionais, mas a maior bênção que a gente deseja para uma criança recém-nascida, para uma pessoa a quem nós queremos o seu bem, é que ela ganhe a maior das bênçãos, que é uma experiência pessoal com Jesus. Numa fala meramente religiosa, nós poderíamos pensar que seria que essa pessoa se tornasse membro de uma igreja, mas é muito, muito além do que isso. Na verdade, quando nós desejamos, entendemos que o bom, o melhor para o brasileiro, para qualquer pessoa na face da terra, é experimentar Jesus como Senhor, porque isso trará o equilíbrio, a organização para a sua vida. A sua paz com Deus fará com que, pelo que a palavra de Deus nos ensina e nós vivemos, experimentamos isso dia a dia, a organização interna se recompõe, se constitui em nós. Nós temos alegria no meio da dor, nós temos esperança no meio do desespero, nós temos expectativas positivas no meio de um caos. Porque quando nós temos Cristo como Senhor de nossas vidas, nós temos o eixo, nós nos encontramos com o Criador. É a criatura acertada, afinada, no diapasão de Deus, definidamente acertada no centro da vontade de Deus. O que Deus tem de maior e mais poderoso para a sua vida é a experiência que você pode ter com Jesus. Por isso, se nós entendemos que estar em Cristo, encontrar-se com Cristo, encontrar-se com o próprio Deus, não tem nada melhor para a família do que encontrar-se com Deus e viver centrado em Deus. E isso, por isso, vai muito além de uma religião. Nós conhecemos evangélicos que, sendo membros de uma igreja evangélica, não vivem isso. Nós conhecemos católicos que, sendo frequentadores, membros de uma comunidade católica, não vivem isso.
Nós conhecemos umbandistas, espíritas de todos os credos que, porque não vivem isso, apesar de serem religiosos, não têm esse centro, essa conexão com a vida, essa coerência com Deus. Por isso, meus irmãos, é muito mais do que um convite a ser religioso, a ser dessa igreja ou daquela. É você se encontrar com Deus. O contexto da passagem mostra exatamente isso. Paulo e Silas estão na cidade de Filipos pregando o Evangelho, apresentando o que de mais radical aconteceu nas suas vidas. Eles estão, irmãos, impactando a vida de muitas pessoas. As pessoas estão ouvindo de Jesus, estão sendo curadas, estão sendo abençoadas, estão largando seus maus caminhos, estão se voltando para Deus, consequentemente se acertando com suas famílias, ordenando suas vidas. E no meio desse caminho de pregação, em que muitos estão compreendendo, aceitando, naturalmente se levantam, aqui nesse texto de Atos 16, muitas oposições, eles encontram no caminho da cidade da pregação em Filipos, uma moça, uma jovem, uma moça que tem um espírito definido ou descrito pela palavra de Deus como possuída de um espírito do mal, e que fazia com que ela produzisse um conhecimento ou adivinhasse coisas futuras. Havia pessoas que ganhavam dinheiro com essa moça, com o processo de adivinhar o futuro das outras pessoas. E essa moça então, ela acompanha Paulo e Silas, e eles estão pregando, e ela está falando. Paulo chega uma hora e fica cheio daquilo, porque ele sabe que aquilo não é procedência divina. E ele põe a mão sobre aquela moça, ora, e aquela moça fica livre daquela tormenta, daquele espírito mau. Consequência, ela para de adivinhar. Consequência, a contínuo, ela deixa de produzir dinheiro para aquelas pessoas que interessavam-se naquele lucro. E como outra consequência, efeito contínuo, esses homens se levantam agora contra Paulo e Silas, fazem um movimento na cidade, o prendem, levam à prisão, o açoitam, e ele agora está preso pelas autoridades, com o apoio das autoridades de Filipos. Rola o dia, entra a noite, vara a madrugada, dá-nos a entender que Paulo está no tronco, com seus pés amarrados, e há muitas outras pessoas. A preocupação daquelas autoridades era tão grande que versículos anteriores diz que eles, preocupados, recomendam que guardem com muita segurança Paulo e Silas, porque eles são perigosos, e colocam então eles no subsolo, no lugar de maior dificuldade de fuga. Então eles presos, e vai cantando a noite toda, cantando à meia-noite, o culto rola, né? E os presos estão ouvindo, provavelmente prestando atenção, outros dormindo, mas o texto diz que Paulo e Silas estão cantando, adorando a Deus. Que coisa interessante, irmãos. Era para eles estarem chorando, lamuriando, reclamando, lastimando a vida. Mas porque quem tem Cristo tem o eixo, a conexão com a vida, com o próprio Deus, o autor da vida, eles estão alegres, felizes, eles estão louvando ao Senhor. E Deus ouve a oração deles, e nesse horário, por volta da meia-noite, há um tremor. Todas as prisões são rompidas, os cadeados quebrados, as portas abertas, dilacerado todo o caminho. E Paulo e Silas têm seus pés, e os demais também estão todos soltos. Quando o carcereiro se dá conta, acorda do que está acontecendo, o tremor, abala tudo aquilo, ele se assusta e ele, desesperado, puxa da espada para dar fim à sua vida, porque ele saberia que se ele não desse, as suas autoridades superiores fariam isso no dia seguinte. Paulo então interrompe e diz: fique calmo, pare, concentre-se, estão todos aqui. Naturalmente devem ter procurado luz para que ele pudesse verificar. E quando o carcereiro lembra-se de tudo que Paulo pregou, de tudo que Paulo falou, e do testemunho que ele dera agora, assegurando que todos continuassem ali, permitindo a sua sobrevivência, ele rende-se para aquela verdade que ele não tinha percebido então. E ele agora se prostra, se ajoelha. Paulo levanta, dizendo que não era necessário isso, e então ele pergunta: senhores, e agora o que eu devo fazer porque eu também quero isso na minha vida. Eu também quero. O que farei para herdar, para ter também a salvação?
É quando Paulo lhe apresenta o Evangelho, não só ele se converte, mas ele se retrata. Ele limpa as feridas que ele mesmo lhes causou em Paulo e Silas, o leva em casa, ele tem uma refeição, ele batiza aquela família inteira e voltam para a prisão, para que diante dos homens eles continuassem retos, sem nada dever, não serem fugitivos da lei. Meus irmãos, o que essa história pode nos direcionar, nos dar dicas de como nós podemos experimentar a resposta que esse carcereiro teve: serás salvo tu e a tua casa. Nesse tema, nós vamos encontrar que a primeira dica que o texto dá: serás salvo tu e tua casa quando forem abalados os alicerces. Quando forem abalados os alicerces. Acabei de dizer aos irmãos o contexto. Há um tremor e o alicerce da cadeia se move. O que é um alicerce, irmãos? É alguma coisa que esteja firme, que não venha ceder. Mas quando o alicerce cede, há naturalmente uma nova acomodação. A palavra terremoto, na língua japonesa, tem um sentido não negativo, mas o sentido de reconstrução, porque se percebe que há uma falha no solo e na verdade o que está acontecendo é uma nova acomodação. Aparentemente, e produz muita destruição, terremoto, mas faz com que uma nova estabilidade seja buscada. Quando nós olhamos, irmãos, na nossa vida, não é difícil nós pontuarmos muitos abalos que destroem alicerces tidos por nós muito seguros. Um desemprego pode causar um grande abalo de um alicerce na vida de um homem. Uma doença, uma separação, uma crise conjugal, a morte de uma pessoa querida, são coisas, irmãos, que inevitavelmente parece que tiram o pé do chão e nos deixam como que sem estabilidade. Mauro, mostra pra gente aquele primeiro filmezinho, eu não lembro o nome dele. Exatamente, esse aí. Cadê o nosso Paulo Francisco? Paulo, já está no lugar estratégico, né? Desliga a luz pra gente, Paulo, vamos relembrar. E olha o susto que essa garota levou numa cidade do norte da China. Ela vinha andando despreocupada, falando no celular, quando a calçada cedeu, viu aí? Ela caiu no buraco. Sorte que o motorista de táxi viu tudo e correu para tentar salvá-la. Ele passou um bom tempo dentro do buraco tentando acalmar a moça e depois os bombeiros chegaram e os dois foram resgatados. Ninguém conseguiu explicar como é que o piso cedeu desse jeito. Olha só. Eu não sei se você viu. Quantos viram isso durante a semana? Um buraco sem saber como sair. Não é assim, querido, que nós, por muitas vezes, nas surpresas da vida nos sentimos. Você vem caminhando, confiando na sua saúde, e a saúde lhe dá uma surpresa, um golpe. Você vem caminhando, confiando no casamento, no seu emprego, em alguma coisa que você imagina ter estabilidade, e a gente não sabe por que aquilo acontece. Na verdade, Deus não tem prazer em permitir que as crises aconteçam conosco, mas Ele permite para que também Ele mostre a glória dEle através delas. Muitas das vezes são crises criadas por nós mesmos, construídas pelos nossos próprios passos e pelas nossas próprias escolhas. Porém, sem sombra de dúvidas, nós podemos entender que são caminhos que Deus usará para mostrar a sua glória na nossa própria vida. Há uma passagem de João capítulo 9, verso 3. Jesus está caminhando, os seus discípulos se encontram junto com ele com um cego de nascença. E a pergunta dos discípulos tem a ver com a pergunta que nós provavelmente, por muitas vezes, já fizemos ou faremos. Senhor, de quem é a culpa desta cegueira de nascença? Foi um pecado dele ou o pecado de seus pais? Quem pecou? E Jesus então responde dizendo que nem ele e nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. Provavelmente, irmãos, quando nós nos encontramos surpresos com uma tragédia que aconteça na nossa vida, nós não tenhamos respostas muito claras, mas uma coisa é clara: Deus, Ele ainda é Deus hoje.
E Ele pode usar a nossa história, o nosso enredo, para manifestar a glória dEle na sua vida. Nós não temos as respostas de como ou porquê, mas, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, Deus Ele está preparado para usar dos abalos, dos alicerces de nossas vidas, para manifestar o poder dEle. Há uma pesquisa feita pela Junta de Missões Nacionais há uns 20 anos atrás, que as pessoas mais sensíveis para uma abordagem evangelística são as pessoas que estão em mudança de residência, mudança de emprego ou vivendo uma crise pessoal. Por que será que uma mudança de residência, uma mudança de emprego ou uma crise pessoal torna uma pessoa sensível a uma abordagem, a uma nova amizade, a um conhecimento, a uma experiência com Deus? Porque provavelmente nessas situações você tem um abalo, você tem uma mudança, você está aberto para receber alguma coisa nova. Minha oração é que, se você percebe que o abalo alcançou você, sua família, sua saúde, sua vida pessoal, o convite bíblico é que serás salvo tu e tua casa quando você também for abalado. Esse homem do texto bíblico, ele de início percebe um abalo no cárcere, mas depois ele percebe que a sua própria vida foi abalada, e ele então recebe a oportunidade de, centrando-se sobre uma nova base, soerguer a sua vida. Deus não quer que você fique num buraco. É Deus quem quer te levantar dali e trazer você para uma nova experiência de vida. O texto também nos ensina uma segunda verdade: serás salvo tu e tua casa, não só quando forem abalados os alicerces, mas, em segundo lugar, quando você der o primeiro passo na direção certa. Se você tem sua Bíblia aberta, veja comigo o verso 30. Eu vou ler e depois vamos ler juntos, tá bom? Estamos em Atos 16, 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Agora, vamos juntos ler? Vamos lá. Responderam-lhe: muito bem, provavelmente toda a família daquele carcereiro estava envolvida com o cultismo, porque as culturas principais, as maiores manifestações religiosas de então, em torno da cidade de Filipe, em toda a Ásia Menor, naquele momento, era voltado ao ocultismo. Certamente ele e seus familiares também estavam envolvidos em ocultismo. Mas diante de uma nova luz, de uma nova base, assentado sobre um novo alicerce, esse homem toma uma iniciativa fundamental. Ele pergunta a Paulo e Silas: Senhores, o que eu devo fazer daqui para frente? Trazendo luz afora, perguntou: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? A resposta de Paulo e Silas diz, verso 31, seguinte: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele tomou o primeiro passo. A promessa estava para a família inteira, mas coube a ele tomar o primeiro passo. E, meus irmãos, muitas vezes, para Deus transformar a nossa família, somos nós que temos que dar o primeiro passo. Provavelmente, num momento de perplexidade, de crise, haja o conflito familiar, conjugal, em que um acha que o outro deve dar o primeiro passo. Mas veja a quem o texto bíblico chama que venha dar o primeiro passo. É aquela pessoa que reconhece. Meu irmão e irmã, muitas vezes nós é que teremos que dar o primeiro passo. No texto bíblico, o primeiro passo tem que ser em direção a Deus. Na nossa vida pessoal, muitas vezes o primeiro passo terá que ser dado por cada um de nós. Mas o texto é claro em dizer que cabe individualmente esse direcionamento. A Bíblia afirma em alguns textos, como por exemplo Ezequiel capítulo 18, verso 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade de seu pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, cada pessoa responderá por si, mas caberá a quem tem o conhecimento fazer o seu primeiro passo, a dar o seu primeiro passo. Não só a responsabilidade individual, mas também quando nós damos o primeiro passo, Deus tem a responsabilidade de nos usar para a conversão dos demais. Por isso a promessa bíblica: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
E olha, meus irmãos, somos nós que passamos então a abençoar. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14 diz: porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O que a Bíblia está dizendo é que quando um homem ele se converte, ele crê, ele dá o primeiro passo, ele está dando o primeiro passo para que toda a sua família seja santa também, esteja sob a proteção, a graça de Deus. Quando uma mulher se converte, ainda que a sua família não tenha experimentado isso, ela está dando o primeiro passo para que a sua família experimente a mesma graça de Jesus na sua vida. Por essa razão, nós cremos na palavra e aceitamos como verdade para mim, para você, para cada um de nós. Serás salvo tu e a tua casa quando você der o primeiro passo. O primeiro passo. A questão, irmãos, é perguntar: qual será o primeiro passo que Deus quer que eu passe a dar em direção ao caminho certo, na direção do Senhor? Nós queremos muito as bênçãos de Deus sobre as nossas casas. Eu tenho certeza que se pedir levantar a mão, quem quer que Deus abençoe o seu lar, e não é à toa que nós estamos aqui. Mas para que Deus faça isso, Ele vai usar alguém, e esse alguém certamente Deus quer que seja você. Ele teria que crer para que a sua família fosse salva também. Crê, uma atitude individual, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Na verdade, irmãos, uma boa pergunta para trazermos à mente agora é: qual é, Senhor, o meu primeiro passo, o próximo passo a dar para a salvação da minha família, para a bênção de Deus sobre a minha família? Em último lugar, esse texto está nos ensinando, entre muitas outras coisas, que nós experimentaremos isso: serás salvo tu e a tua casa quando forem abalados os alicerces, quando você der o primeiro passo e, em último lugar, quando houver arrependimento e compromisso. Versos 33 a 34, vamos ler juntos também? Estamos em Atos 16, você pode acompanhar comigo? Vamos juntos? Capítulo 16 de Atos, versos agora 33 e 34. Estamos prontos? Vamos lá? Naquela mesma hora da noite, vamos de novo, na tradução de vocês. 1, 2, 3. Muito bem. Esse homem, quando ele se converte e percebe o que está acontecendo, primeira atitude dele, ele se prostrou. Não precisava. Inclusive o apóstolo impede que ele faça isso. Mas ele teve uma atitude, se prostrou. Em segundo lugar, ele não só creu, mas prova do que ele creu, ele tomou uma atitude prática. Ele foi lá e lavou os vergões que ele próprio ajudara a aparecer nas costas de Saulo e Silas. Como ato seguinte, ele levou para sua casa, o alimentou, fez descansar, o restaurou. E depois, como atitude prática, ele próprio se batizou e levou com que sua família também fosse batizada. Para nós experimentarmos essa bênção na nossa casa, irmãos, serás salvo tu e tua casa. Essa promessa, ela exige que não só haja um abalo naquilo que eu estou seguro e que me impede de me aproximar do Senhor, mas não só que eu também dê o primeiro passo, mas para que haja em mim um arrependimento e compromisso com essa nova verdade. Nós vivemos um evangelho hoje popular, que é moda, é bacana para muita gente, e muitos artistas e etc, estão entrando na onda gospel. Eu já tenho dito aqui, irmãos, quero repetir: essa onda não é a onda de Deus. Deus não nos chamou para um movimento de modismo, de uma coisa bacana, legal, para eu ter uma nova tatuagem, uma nova marca, alguma coisa, uma nova grife, uma grife evangélica. Mas Deus me chamou muito pelo contrário, para que, crendo nele, eu pague o preço de caminhar com ele. Aquele homem poderia agradecer: ótimo, que bom, aleluia, glória a Deus, fazer um ritual evangélico de fechar os olhos, levantar a mão, bater palma, pular ou qualquer outra coisa, e simplesmente sem envolvimento
ele esperar o dia amanhecer, colocar novos cadeados e a sua vida continuar. Porque essa, por muitas vezes, é a escolha de cada um de nós. No movimento é fácil, mas o convite exige arrependimento dos seus atos e comprometimento com novos hábitos. Hábito é uma coisa interessante, eu já mencionei há tempos atrás, quero repetir isso aqui. Como é que nasce um novo hábito? O hábito é uma coisa que eu faço sempre, e continuamente fazendo, eu adquiro aquele hábito. Ele pode ser bom, como pode ser ruim, mas o hábito se faz pela repetição, pelo compromisso de continuar praticando. Deus não está nos chamando para ter a prática religiosa, uma nova prática religiosa, mas para nós termos um novo compromisso com Ele, que é gerado de um arrependimento genuíno, e a prova de que esse arrependimento é genuíno, ele deve gerar em mim novos comportamentos. Quando eu assumo um compromisso com uma pessoa, e simplesmente com as palavras eu falo, mas eu não cumpro, eu não estou empenhando de forma concreta e profunda, plenamente o meu compromisso com Ele. Quando eu assumo um compromisso com Deus, eu estou sendo chamado a não só me arrepender, mas envolver a minha vida nele. Ele me convidou para que eu envolvesse a minha caminhada nessa jornada, tomasse a minha cruz dia após dia e pagasse o preço de tal reparo. Este homem parece que ele entende isso, irmãos, e eu vibro com a realidade de que ele paga o preço até o final. Nós temos pessoas entre nós estamos tendo um fundo musical, acho que é o céu que está falando a nós, né? Um fundo musical apócrifo, né? Tira isso aí, Maurício, a gente não está conseguindo. Aí. Não, não é de celular não, é do som tá ali, não, o celular tá ligado lá, né? Vai lá, Paulo. Ah, acabou. Tá certo, tá bonzinho, né? Mais ou menos. Nós temos que, irmãos, reparar os nossos erros. Senhor, eu quero a bênção sobre a minha família. Eu tenho que reparar os meus erros. Não basta eu pedir perdão. Haverá um preço a pagar. Eu quero um país mais justo. Eu terei que pagar um preço, eu mesmo. Não simplesmente cobrando do governador, do prefeito ou da presidenta. Mas eu tenho que pagar o preço. E meus irmãos, a nossa cultura é de ganhar. Nós já nascemos querendo ganhar. Eu tenho um menino de 2 anos de idade e ele já pegou essa cultura. Se ele puder dar a volta e ganhar, tirar a onda por cima, ele vai querer ganhar. Eu vou querer ganhar, você vai querer ganhar. O convite bíblico é que eu queira perder, eu queira dar, eu queira voluntariamente entregar. O convite bíblico chega a ser meio que paranoico, louco, quando diz que Paulo ele se alegra dizendo que a sua vida não pertence mais a ele, mas a vida dele pertence agora a Cristo. Que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele morre para si mesmo, ele não quer mais a sua própria vontade, mas ele quer morrer para a sua vontade e nascer para a vontade de Deus. Esse é o significado do batismo, estão lembrados? Mergulha-se nas águas para simbolizar, dizendo que eu estou morrendo para mim mesmo e levantando-se, diz que está ressuscitando, nascendo para uma nova vida com Cristo. Mas nós temos muitas pessoas que, compreendendo isso, ainda não se batizaram. Nós temos pessoas que, compreendendo isso, ainda não assumiram um compromisso completo com o reino de Deus, com a igreja de Cristo, com os valores do reino. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a viver isso. Agora, bons exemplos. Eu creio que Mauro mostrasse para nós. O Cacau acabou na palavra dele mencionando sobre a Cristolândia. Eu queria mostrar aos irmãos, o nosso tempo está bem avançado. Bom, vamos nos ater somente na... Você congelou a imagem? Corta o filmezinho, isso. Essa foto aí, ela foi tirada na citação que o Cacau mencionou, lá no Foz do Iguaçu. Naquela parte de trás, mais alta, um auditório, aliás, é um complexo de 3 auditórios, cada um para umas 3.000 pessoas. São auditórios enormes, muito grandes. Aliás, o central, o principal,
devia ter um espaço de umas 5.000 pessoas, um complexo muito grande. E da parte de cá, onde nós estamos vendo essas pessoas, não sei se você consegue perceber, quem está mais lá atrás, é uma piscina redonda, havia outras piscinas nesse local, e foi tirado do alto do terceiro andar do hotel, especificamente, onde alguns dos participantes da convenção estavam hospedados. As pessoas de amarelo são pastores que estão dentro das águas, com a camisa da Operação Trans, da Junta de Missões Nacionais. E as pessoas de branco são componentes desse coral de 360 pessoas, oriundos da Cracolândia de São Paulo. Eu estava no momento, eu e Rosemary, no momento em que eles chegaram em várias vans de ônibus e desceram e entraram no saguão principal para ir para a primeira reunião que eles iam participar. Irmãos, de coração deu medo. Os camaradas daquele estereótipo, né? Parecia que era uma invasão, porque eu não sabia o que ia acontecer. A impressão que deu foi assim, botar a mão na carteira, opa! Porque o clima ficou pesado, irmãos. Mas interessante, eles vieram com alegria, aquele jeito pronto, coisa e tal. E daqui a pouco eu fui entendendo o que estava acontecendo ali, Cristolândia, coisa e tal. Assim, irmão, pá, beleza. Ficamos amigo, coisa e tal, ficou tudo em paz. Mas, meus irmãos, quando esses homens e algumas mulheres começaram a cantar em uma convenção que é o estereótipo de reverência, terno e gravata, aquelas antigas, né, convenções, eles começaram a adorar. Alguns testemunharam da conversão de vidas. Irmãos, foi como que se um impacto tremendo acontecesse em toda a nossa denominação. No dia seguinte, na reunião à tarde, eles foram batizados. Lá dentro tinha uma grande multidão de pessoas, porque não caberia nesse espaço, vendo pelo telão, algumas pessoas curiosas, pastor, inclusive eu também fotografando ali, né? No meio da multidão ali reunidas. Ora, irmãos, se eu posso usar da franqueza de admitir que se há um estereótipo que eu penso que dificilmente se converteria, é um traficante, é um usuário de drogas, é uma pessoa dessa natureza. Provavelmente, talvez nós tenhamos alguém usuário de drogas entre nós e que nós nem perceberíamos, e não há nenhum preconceito ou palavra negativa nesse aspecto. Mas, meus irmãos, se você imagina uma pessoa contrária à palavra de Deus, seria essa pessoa. Mas quando você vê 360 homens e mulheres que dobram seus joelhos, largam as drogas, porque encontraram um novo alicerce, eu tenho que crer nisso. Deus, de alguma forma, os abalou. O chão caiu. Tudo se destruiu em volta deles, para que nascesse um novo alicerce, uma nova construção, um novo tempo, uma nova história. Serás salvo tu e a tua casa, é promessa para a tua vida. Você não é usuário de drogas, provavelmente não é um ladrão, não é um pervertido. Você é um homem de bem, eu percebo isso, dá para se notar isso aqui. Mas você também é tão carente quanto eles, quanto eu, como todos nós, porque foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário, e é para você que Ele diz: serás salvo tu e a tua casa, se você experimentar isso também. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, somos nós que estamos aqui nesse lugar, diante de Sua palavra nessa noite, e somos nós que somos convidados por Ti para reconhecer, para experimentar, para vivenciar, admitirmos, Senhor, que por muitas vezes as situações da vida têm causado grandes terremotos em nosso viver, mas nós queremos olhar, Senhor, não como um processo destrutivo, mas o Senhor lançando mão dessas dores, dessas lutas, dessas crises, para produzir um novo alicerce, uma nova construção, um novo tempo em nossas vidas. Vai, Senhor, com o Teu Espírito Santo produzindo isso, esse convencimento, esse arrependimento. Ó Deus, tira do buraco, Senhor, tira do escuro, traz para fora, Senhor. Faz com que haja uma decisão, o assumir o primeiro passo, a responsabilidade pessoal, e que, ó Deus, como consequência queira se arrepender, se comprometer, se batizar, incorporar-se na Tua palavra.
És Tu, Senhor, quem faz isso por nós. Produz isso agora. Vai fazendo, vai operando, vai realizando. Nós estamos todos aqui com os olhos fechados. Eu quero perguntar a você, você é essa pessoa que quer fazer esse compromisso com Deus? Eu não vou convidar você a vir à frente. Vou convidar que você só levante a sua mão. Então estamos todos com os olhos fechados orando por você. E eu quero me perguntar se você nessa noite quer entregar a sua vida a Deus, ao Senhor. Reconhecer que talvez você esteja mergulhado em um novo abismo, mas que Ele pode. Você confia nele. Você quer entregar a sua caminhada nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você é essa pessoa que não é, levante a sua mão. Eu vou ver você e vou orar por você. Você é essa pessoa que está entre nós, que quer entregar a sua vida a Deus, ao Senhor, experimentar um novo tempo com Deus. Um sinal, Senhor, vou ver você e vou orar por você. Louvamos o Teu nome, Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, Deus da história, que olha o passado, vê o presente, visualiza nitidamente o futuro. Nós agora, Senhor, entregamos esse rebanho nas Tuas mãos. Quando sairmos daqui, Senhor, leva-nos na Tua paz, na Tua proteção. Nos ajuda, Senhor, a sairmos dos buracos que por muitas vezes nos encontramos, para termos um novo tempo com o Senhor. Que possamos dar o primeiro passo responsavelmente, assumirmos nossos compromissos arrependidos e pagarmos o preço, Senhor, para andarmos junto com o Senhor. Pois nós te daremos todo o louvor e toda a glória, pois nós fazemos assim em nome para a glória de Jesus. Amém, Senhor, amém. Meu irmão, se Deus falou no seu coração, vamos dar uma salva de palmas.